conseguindo avançar bastante no processo de imunização e cada vez mais a gente consegue ofertar vacinas para as pessoas mais novas. Os países mais avançados, por exemplo, como os Estados Unidos, está fazendo algumas ações já específicas para conseguir atingir os mais jovens, né? Porque é uma comunicação diferente da comunicação usual, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles estavam utilizando alguns jogos de cores, enfim, nas divulgações, nos cards, nas redes sociais, fazendo eventos de vacinação nas praças e parques das cidades. Eu não sei se a capital já tem algum plano para esse tipo de público. A gente, infelizmente, não está ainda nessa fase de alguns países. Vamos um pouquinho. Unidos, qual é o percentual de imunização de Porto Alegre? Então, hoje, né, nós estamos chegando bem pertinho dos 800 mil pessoas. Faltam exatamente 242 pessoas para a gente atingir 800 mil pessoas que tomaram a primeira dose e mais de 470 mil pessoas que tomaram a segunda dose. Muito legal. Isso em proporção significa 72% das pessoas acima de 18 anos de idade já tomaram a vacina e também significa 48% das pessoas acima de 18 anos que já tomaram a segunda dose. Isso é patamares bem altos, muito legal, bem bons. Por isso, insisto, né? Prefeito Sebastião Melo, vice-prefeito Ricardo Gomes, secretário de saúde Mário Esparta, nós, junto com outros secretários, apresentamos com toda a segurança do mundo a possibilidade de retomada dos eventos, né? Porque a gente está com um patamar extremamente alto. Se tu olhar proporcionalmente, hoje Porto Alegre é a capital do Brasil que mais tem gente imunizada com esquema completo. Isso já é 6 semanas consecutivas, a gente vem liderando esse processo através das ações e a gente pretende andar mais rapidamente. Eu acredito que até o final de agosto, antes mesmo de 7 de setembro, né, a gente vai estar com 18 anos sendo vacinados, tá? E aí, claro, o que nós temos percebido é que o público mais jovem, ele epidemiologicamente, em números, estar menos em risco de ter forma grave, talvez elas não tenham vivenciado que as pessoas em maior risco, que são os idosos, pessoas com doenças crônicas, tenham vivenciado. Apesar de muitos terem perdido familiares ou amigos dentro do processo, mas eles vão num ritmo mais lento, né? Então a gente vai sim estimular, vamos completar o esquema vacinal a pessoas acima de 18 anos de idade, já começamos a vacinar de 12 a 17 anos de idade com comorbidade. Isso é extremamente importante porque tem pessoas hoje imunodeprimidas, imunossuprimidas, pessoas com câncer, jovens, infelizmente, que acabam tendo maior risco. Então esses também já estão sendo vacinados. E eu tenho certeza que até o final do ano nós vamos estar avançando aí para idades menores de 12 anos de idade. Eu acho que agora o Brasil pegou um ritmo bem bom de vacinação, tá? É claro que se me derem 300 mil doses, eu aplico rapidamente essas 300 mil doses. Se me derem 500 mil, eu aplico rapidamente. Se me derem mais 1 milhão de doses, eu aplico também. Porque nós não conseguimos usar a nossa capacidade máxima no município de Porto Alegre. Nós temos mais de 130 unidades. Quando a gente mais recebeu vacina, a gente colocou em funcionamento 44 unidades de saúde, né? Porque a gente não dá para espalhar muito, porque não adianta eu botar um pingo de dose em cada local. Porque senão o Fernando vai lá no modelo, tem 30 doses, aí acaba, daí eu vou lá pro Bananeiras, daí eu vou lá pro Álvaro de Fini, daí eu vou lá pro Burro Corre o risco do cara rodar a cidade o dia inteiro e não achar uma dose. Infelizmente aconteceu. Nós pensamos, por que vocês não espalham? A gente espalhou, daí acaba no local, aí as pessoas se comunicam, ficam andando, né, rodando a cidade para fazer, elas estacionam, aí deixa as pessoas muito descontentes, tá? Mas também o fato de a gente concentrar em alguns locais também gera um pouco de fila, entendeu? Mas a gente pesou e mediu todos esses fatores e achou melhor ter, quando tem poucas doses, colocar em 12, quando tem mais doses, colocar 24, botar em 32 ou botar em 44. E isso a gente tem conseguido dosar muito bem esse processo aí, né? Eu achei sensacional a ideia de botar no Bourbon Vale, eu me vacinei lá. Quando eu fui lá, chutando por cima, não dá pra conseguir fazer cálculo de fila, né? Não sou calculador de fila. Mas eu olhei ali e tinha bastante gente, talvez umas 200 pessoas, não sei, muita gente. E em 1 hora eu tava vacinado. Tempo de fila 1 hora, mas pra quantidade de gente não era nada, velho. Foi muito rápido. Tu imagina que é o seguinte, infelizmente teve gente que não teve tempo de esperar a vacina.
né? Sucumbiram em função do Covid e não tiveram essa oportunidade. 1 hora para quem esperou 1 ano e meio para a gente poder ter esta oportunidade, gente, não é nada. E é importante a gente dizer o seguinte, temos que ter segurança. Não adianta a gente fazer em qualquer lugar. As vacinas, elas precisam estar armazenadas numa temperatura específica de 3 a 8 graus. Não é tão simples a gente conseguir controlar. Veja bem uma cerveja, né? É verdade. Deixar ela no ponto perfeito. Ela não pode estar congelada, não é frozen, que é o que eu quero, entendeu? E também não quero quente. Tu tem que estar naquela temperatura ideal. Essa é a vacina. A vacina tem que estar naquela temperatura ideal. Com o risco do seguinte, se eu tomar cerveja quente, eu só vou reclamar. Se eu tomar cerveja gelada, eu também vou reclamar. Se eu aplicar a vacina numa temperatura errada, eu vou estar aplicando um imunobiológico que talvez não funcione. Então a gente não pode errar a mão. Então a gente tem que entender. A mesma coisa que a logística de chegada de doses, né? A gente pega a vacina, a gente precisa registrar no nosso sistema, emitir nota, porque tudo isso é auditável, né? Recém agora nessa semana a gente teve uma auditoria do Ministério da Saúde no processo de vacinação do município de Porto Alegre. Queria dizer que a gente, tá? Padrão ouro, fomos elogiados pelos auditores do Ministério da Saúde que estiveram aqui, elogiaram a forma como a gente organiza, elogiaram o controle que a gente tem, a forma de registro, sabe? Eu fiquei bem satisfeito com esse processo. E aí a gente tem que botar numa caixa térmica, bota aqueles gelox, aquele gelo dentro de um negócio de plástico, né? Sim. E bota ali na temperatura, bota o termômetro. E tu fica esperando a caixa chegar na temperatura ideal. E eu tenho que esperar ali 15 a 20 minutos que ele fique estável naquela temperatura. Quando ele chegou naquela estabilidade, eu pego, boto as caixas de vacina. Entendeu? E aí eu vou transportar. E aí eu faço isso para 800 mil doses. Cada caixa tem em torno de 30 frasquinhos daqueles com 10 doses. Então é uma logística... É muito trabalho. É uma logística que tu tem que... Tira da temperatura ideal, coloca ali e controla a temperatura. E se, por exemplo, começa a esquentar, eu tenho que trocar os gelox. Se ele estiver suando, eu tenho que trocar. E se ele baixar muito a temperatura, entendeu? Eu não posso botar ele grudado no gelox. Não posso botar o frasquinho da vacina, eu não posso colocar ali grudado, porque se eu encostar ali numa temperatura abaixo de 3 graus, ela pode congelar e eu ia perder o imunobiológico. Então são cuidados aí que precisam ser muito rigorosos para a gente poder dar garantia para as pessoas. E os profissionais que fazem a são da área de logística ou da área de saúde? Da área de saúde. Todos eles são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, tá? Tem uma coordenadora. Nós conseguimos, nesse período agora da pandemia, montar 2 núcleos. Nós tínhamos um núcleo de imunização que ficava dentro da vigilância em saúde, tá? Desde 2012, a gente vem tentando montar um núcleo na região norte de Porto Alegre, porque nós temos 140 unidades de saúde, uma que fica no Lamy e outra que fica lá no Rubem Berta. A distância entre uma e outra passa de 45 quilômetros. Então, toda a logística de distribuição era ruim. Nós começávamos a entregar. Para entregar em 40 unidades, eu demoro... boto 6 carros, tá? Eu demoro um dia inteiro para fazer isso. Porque daí tu tem que chegar lá, colocar, assinar o documento, tira, bota... Então, tem toda uma... O controle da temperatura, se baixar a temperatura ou subir a temperatura, eu tenho que tirar imediatamente a vacina, eu tenho que controlar de novo. Então, nós inauguramos aí, há 2 meses atrás, o núcleo de imunização do IAPI, com 10 câmaras frias, com capacidade aí para mais de 2 milhões de doses, tá? Então, não esqueça disso, que a gente não tem só vacina do Covid, a gente tem vacina da influenza, a gente tem vacina da hepatite, a gente tem vacina, todas aquelas calendário vacinal, que são mais de 40 vacinas. Então, a gente precisa ter esse processo. Agora, a gente dividiu a cidade em 2, cada um dos núcleos fica responsável por fazer. Então, hoje nós temos uma agilidade muito maior, a gente tem um custo menor, porque a gente não precisa se deslocar com o carro, e isso foi conquistado agora com a gestão do prefeito Sebastião Melo, que entendeu esse processo e autorizou que nós tivéssemos condições de botar isso. Daí é recurso humano, é câmara fria, todos essa tecnologia que a gente precisa. E isso facilitou um monte. Essa tecnologia de logística, ela é exclusiva para a vacina do Covid ou todas as vacinas usam esse tipo de tecnologia? Todas elas têm regras diferentes, tá?
toda vacina ela tem que ficar, no mínimo, numa temperatura entre 13 e 8 graus, isso é certo, tá? Nós trocamos todas as câmaras frias, já viemos desde lá de 2015 fazendo esse processo. Antes nós usávamos geladeira, onde a gente botava um termômetro fixado, tinha que furar a geladeira, botava ali dentro, entendeu? Agora são câmaras frias, onde tem já tudo digital, tem um estabilizador e tem um no-break que controla, porque até recentemente, até uns 8, 10 anos atrás, a gente acabava a luz na região, terminava a luz da geladeira, perdia todos os imunobiológicos, tudo fora, né? Tu imagina que cada frasquinho daquele, vocês viram aí nas discussões aí das CPIs aí, quanto custa cada dose dessas? Tá falando em $10, $12, cada frasco. Então, cada montante disso são milhões de reais. Então, uma geladeira que perde com muitas doses, a gente perde R$100 mil, R$150 mil. Hoje, não acontece mais isso em Porto Alegre. Tem também